Se você vai dormir com o coração cansado, com a mente acelerada, com preocupações que não te deixam descansar e com a alma pedindo paz, escuta esta oração até o fim. Talvez você tenha chegado até aqui porque precisava apenas de alguns minutos de silêncio, de consolo, de presença de Deus. Talvez o seu corpo esteja deitado, mas o seu pensamento ainda esteja correndo de um lado para o outro. Talvez você tenha tentado descansar, mas as preocupações insistem em bater na porta da mente. Talvez você esteja carregando o peso do dia que passou, o medo do que vem amanhã, a dor de alguma notícia, a angústia de alguma espera, a tristeza de algo que não saiu como você queria, ou simplesmente um cansaço profundo que não é só físico, mas também espiritual. Se for isso, eu quero te dizer algo antes de começarmos. Você não está aqui por coincidência. Esta oração chegou até você como um abrigo, como um sopro de paz, como uma pausa santa no meio do barulho da vida, como um colo espiritual para a sua alma. E nesta noite, enquanto você se prepara para dormir, nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus, para que o seu descanso seja guardado, a sua casa seja protegida e a sua nova semana comece coberta pelas bênçãos do céu. Antes de prosseguirmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se esta oração tocar o seu coração, inscreva-se no canal e deixe o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam dormir em paz e começar a semana protegidas por Deus. E eu também quero te pedir uma coisa simples, mas cheia de fé. Deixe aqui nos comentários uma frase como: Senhor, guarda a minha semana, ou eu durmo em paz nas mãos de Deus. Se estiver rezando por alguém, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos transformar este espaço em uma corrente de oração e descanso. Agora respire fundo, respire lentamente, deixe o ar entrar, deixe o ar sair, relaxe os ombros, acalme a testa, solte a mandíbula, permita que o seu corpo comece a desacelerar. Permita que a sua mente vá entendendo aos poucos que agora não é hora de lutar sozinha. Agora é hora de entregar. Agora é hora de confiar. Agora é hora de repousar em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença com humildade e confiança. Eu chego até Ti como estou. Talvez cansado, talvez ferido, talvez preocupado, talvez com o coração apertado, talvez com a mente cheia, talvez com a alma pedindo alívio. Mas eu chego. E isso já é um ato de fé. Porque mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem saber como será o amanhã, eu escolho me colocar diante de Ti antes de dormir. Pai amado, eu te peço, visita agora o meu quarto, visita a minha cama, visita o meu travesseiro, visita o ambiente onde eu estou, visita o meu corpo cansado, visita a minha mente inquieta, visita o meu coração, visita esta casa inteira, que a Tua presença santa preencha este lugar, que toda opressão vá embora, que toda inquietação recue, que toda ansiedade se curve diante da Tua paz, que toda escuridão espiritual perca força diante da Tua luz. Senhor, eu te entrego o dia que passou, tudo o que aconteceu, tudo o que me marcou, tudo o que me cansou, tudo o que me feriu, tudo o que me decepcionou, tudo o que me preocupou, tudo o que me roubou um pouco da paz. Eu não quero levar sozinho para a madrugada aquilo que já pesa demais. Eu não quero deitar carregando batalhas que pertencem ao Senhor. Eu não quero dormir abraçado ao medo. Eu não quero fechar os olhos dominado pela ansiedade. Por isso eu entrego tudo agora, diante de Ti.
Entrego as palavras que ouvi e me machucaram. Entrego as notícias que me abalaram. Entrego as preocupações com dinheiro. Entrego os medos sobre a minha família. Entrego as inquietações com o futuro. Entrego as dores que não sei explicar. Entrego a tristeza que ainda está aqui. Entrego o peso que ficou no peito. Entrego a angústia que tenta me acompanhar até o sono. Entrego, Senhor, porque Tu és Deus. Entrego, porque Tu és Pai. Entrego, porque Tu cuidas de mim até quando eu não percebo. Meu Deus, nesta noite, eu não Te peço apenas que eu durma. Eu Te peço que eu descanse de verdade. Que eu descanse por fora e por dentro. Que o meu corpo repouse. Que a minha mente desacelere. Que o meu coração se acalme. Que a minha alma encontre abrigo. Que o meu espírito seja fortalecido. Que eu não apenas feche os olhos, mas realmente experimente paz. Senhor, há noites em que a pessoa até deita, mas não consegue descansar. O corpo para, mas a cabeça continua. As luzes se apagam, mas por dentro ainda há barulho. As horas passam, mas o coração continua em alerta. Tu sabes disso. Tu conheces as madrugadas difíceis. Tu conheces os pensamentos que se repetem. Tu conheces as memórias que voltam. Tu conheces os medos que crescem quando tudo fica em silêncio. Tu conheces a inquietação de quem está cansado, mas não consegue desligar. Por isso eu te peço, entra nesse lugar profundo da mente e derrama a tua paz. Que a tua paz visite agora cada pensamento acelerado. Que a tua paz visite agora cada preocupação insistente. Que a tua paz visite agora cada lembrança dolorosa. Que a tua paz visite agora cada angústia silenciosa. Que a tua paz visite agora cada pessoa que está ouvindo esta oração tentando pegar no sono. Que a tua paz desça como um manto suave. Que a tua paz abrace a mente. Que a tua paz abrace o coração. Que a tua paz abrace a casa. Que a tua paz abrace esta noite inteira. Pai amado, eu te peço que envies os teus anjos para guardarem esta casa. Anjos nas portas, anjos nas janelas, anjos nos quartos, anjos nos corredores, anjos ao redor da cama, anjos ao redor de cada pessoa desta família. Que toda influência maligna seja afastada, que todo peso espiritual recue, que todo medo noturno perca força, que todo mal seja impedido de entrar, que a noite seja selada pela tua presença, que esta casa pertença ao Senhor, que este ambiente seja consagrado ao Senhor, que este descanso seja guardado pelo Senhor. Se você crê que Deus está protegendo sua noite, escreva agora nos comentários: Deus guarda o meu sono. Ou, se preferir, minha casa pertence ao Senhor. Escreva com fé, porque é bonito quando o coração se posiciona diante de Deus antes de dormir. Senhor, eu te peço também por todos os que estão ouvindo esta oração por causa da semana que vai começar. Talvez haja medo da segunda-feira. Talvez haja preocupação com compromissos, contas, decisões, conversas difíceis, exames, respostas, reuniões, metas, pressões, responsabilidades ou desafios familiares. Talvez a pessoa já esteja deitada, mas o coração já esteja sofrendo pelo que ainda nem aconteceu. Talvez já esteja tentando antecipar dores, imaginando cenários, carregando o peso do amanhã antes mesmo que ele chegue. E por isso eu te peço, Pai, toma a semana nas tuas mãos. Toma a segunda-feira nas tuas mãos. Toma a terça-feira nas tuas mãos. Toma a quarta-feira nas tuas mãos. Toma a quinta-feira nas tuas mãos. Toma a sexta-feira nas tuas mãos. Toma o fim de semana que virá nas tuas mãos. Toma os compromissos. Toma os encontros. Toma as decisões. Toma os caminhos. Toma o trabalho. Toma a casa. Toma a saúde.
toma as finanças, toma os relacionamentos, toma aquilo que eu já sei que vou enfrentar e toma também aquilo que eu ainda nem imagino. Senhor, começa a semana à minha frente. Vai antes de mim. Vai onde eu ainda não cheguei. Vai às portas onde eu ainda vou bater. Vai aos ambientes onde eu ainda vou entrar. Vai às conversas que eu ainda vou ter. Vai às decisões que eu ainda vou precisar tomar. Vai aos lugares onde eu precisarei de sabedoria. Vai aos lugares onde eu precisarei de força. Vai aos lugares onde eu precisarei de calma. Vai aos lugares onde eu precisarei de proteção. Eu te peço, Senhor, que esta nova semana não comece debaixo de medo, mas debaixo de bênção. Que não comece debaixo de confusão, mas debaixo de direção. Que não comece debaixo de opressão, mas debaixo de paz. Que não comece debaixo de peso, mas debaixo da tua graça. Que não comece debaixo de inquietação, mas debaixo do teu favor. Que não comece debaixo do cansaço da alma, mas debaixo do renovo que vem do céu. Pai, abençoa a minha mente para esta semana. Livra-me de pensamentos destrutivos. Livra-me da ansiedade excessiva. Livra-me da confusão mental. Livra-me do medo que paralisa. Livra-me da pressa que tira a paz. Livra-me do desânimo. Livra-me da sensação de sobrecarga antes mesmo das coisas acontecerem. Dá-me clareza, dá-me equilíbrio, dá-me serenidade, dá-me sabedoria, dá-me foco no que importa, dá-me calma em meio às pressões. Abençoa, Senhor, o meu coração para esta semana. Que eu não carregue feridas antigas para dentro dos novos dias. Que eu não transfira pesos do passado para o futuro. Que eu não viva preso a mágoas, medos e lembranças dolorosas. Que eu não me deixe dominar por emoções que me afastem da paz. Que eu tenha um coração guardado em Ti, um coração manso, um coração atento, um coração fortalecido, um coração capaz de confiar, um coração que não desista no meio do caminho. Abençoa, Senhor, os meus passos nesta semana. Guarda quando eu sair. Guarda quando eu voltar. Guarda quando eu estiver trabalhando. Guarda quando eu estiver dirigindo. Guarda quando eu estiver falando. Guarda quando eu estiver em silêncio. Guarda quando eu estiver sozinho. Guarda quando eu estiver cercado de gente. Guarda quando eu estiver cansado. Guarda quando eu estiver sob pressão. Guarda-me de acidentes. Guarda-me de armadilhas. Guarda-me de decisões precipitadas. Guarda-me de ambientes pesados. Guarda-me de pessoas mal intencionadas. Guarda-me do mal visível e invisível. Senhor, eu te peço também pela minha casa nesta semana. Que haja paz dentro dela. Que haja respeito dentro dela. Que haja descanso dentro dela. Que haja a tua presença dentro dela. Que nenhuma palavra dura encontre espaço para destruir a leveza do lar. Que nenhuma preocupação financeira roube completamente a esperança. Que nenhuma inquietação venha dominar o ambiente. Que nenhuma influência contrária tenha força sobre esta família. Que a tua mão cubra este lar com proteção, provisão e tranquilidade. Pai amado, olha também para aqueles que estão ouvindo esta oração, pensando nas lutas concretas da semana. Talvez alguém esteja preocupado com dinheiro. Talvez alguém esteja preocupado com o trabalho. Talvez alguém esteja preocupado com uma entrevista, com uma reunião, com um prazo, com uma resposta, com uma dívida, com um exame, com a saúde de alguém da família. Talvez alguém esteja preocupado com algo dentro do casamento. Talvez alguém esteja preocupado com um filho. Talvez alguém esteja preocupado com a própria mente. Talvez alguém esteja preocupado porque já começa a semana cansado. Por todos esses, eu te peço, Senhor, derrama socorro, derrama direção, derrama consolo,
derrama força, derrama providência, derrama paz, derrama discernimento, derrama teu favor, derrama bênçãos que afastem o mal e preparem o caminho. Se esta oração está te fazendo bem, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam dormir em paz e começar a semana abençoadas por Deus. E eu quero te pedir mais uma vez, escreva aqui nos comentários: Senhor, abençoa minha semana. Ou, eu começo a semana nas mãos de Deus. Se estiver rezando por alguém, deixe também o primeiro nome dessa pessoa. Pai amado, eu te entrego as surpresas da semana. As boas eu recebo desde já com gratidão. As difíceis eu coloco nas tuas mãos com confiança. Eu não sei o que virá em cada dia, mas tu sabes. Eu não sei o que estará me esperando em cada porta, mas tu sabes. Eu não sei quais batalhas tentarão surgir, mas tu sabes. E porque tu sabes, eu posso descansar. Porque tu vês antes, eu posso fechar os olhos em paz. Porque tu vais à frente, eu não preciso viver dominado pela preocupação. Senhor, se em algum momento desta semana eu me sentir fraco, sustenta-me. Se em algum momento eu me sentir confuso, guia-me. Se em algum momento eu me sentir desanimado, fortalece-me. Se em algum momento eu me sentir pressionado, acalma-me. Se em algum momento eu me sentir sozinho, lembra-me da tua presença. Se em algum momento eu me sentir sem resposta, lembra-me da tua fidelidade. Se em algum momento eu me sentir sobrecarregado, lembra-me que posso entregar tudo novamente em tuas mãos. Pai, eu não quero começar esta semana apenas sobrevivendo. Eu quero começar esta semana guardado. Guardado pela tua paz, guardado pela tua presença, guardado pelo teu cuidado, guardado pela tua misericórdia, guardado pelas tuas promessas, guardado pelos teus anjos, guardado por um amor que não falha. E enquanto o meu corpo vai desacelerando, enquanto os meus olhos vão pesando, enquanto o meu coração começa a descansar um pouco mais, eu te peço, continua falando comigo em silêncio. Continua me curando enquanto eu durmo. Continua me fortalecendo enquanto eu descanso. Continua organizando dentro de mim aquilo que estava bagunçado. Continua acalmando aquilo que estava agitado. Continua tirando de cima de mim o peso que eu não precisava carregar sozinho. Continua preparando o meu espírito para entrar na nova semana com mais paz, mais confiança e mais proteção. Senhor, visita agora também as pessoas que têm medo da noite, as que se sentem mais vulneráveis quando tudo escurece, as que já associam a madrugada com angústia, as que têm dificuldade para dormir em paz, as que despertam no meio da noite com pensamentos acelerados, as que se assustam facilmente, as que sentem o coração apertado quando tentam repousar, as que carregam ansiedade noturna, as que têm medo do silêncio, as que precisam de um abraço espiritual neste exato momento. Abraça essas almas, Pai. Faz com que a noite se torne lugar de refúgio e não de tormento. Faz com que o escuro não seja sinônimo de medo, mas de descanso em Tua presença. Faz com que esta madrugada seja diferente, mais leve, mais calma, mais protegida, mais silenciosa por dentro, mais cheia de Ti. Eu continuo nesta oração. Senhor, continua derramando paz sobre esta noite. Continua cobrindo este ambiente com Tua presença. Continua silenciando tudo aquilo que tenta roubar o descanso. Continua afastando o medo. Continua afastando a opressão. Continua afastando a inquietação. Continua afastando os pensamentos pesados. Continua afastando a ansiedade que quer se instalar na mente. Continua afastando toda a aflição que tenta acompanhar esta madrugada.
Pai amado, eu te peço por aqueles que estão ouvindo esta oração e carregam o coração ferido. Ferido por decepções, ferido por perdas, ferido por frustrações, ferido por palavras duras, ferido por silêncios dolorosos, ferido por saudades, ferido por despedidas, ferido por batalhas que já duram há tempo demais. Tu sabes como uma alma machucada também tem dificuldade para dormir. Tu sabes como a dor emocional pesa sobre o corpo inteiro. Tu sabes como o coração se cansa de tentar permanecer forte. Então eu te peço, Senhor, visita essas feridas, toca o que ainda dói, acalma o que ainda pulsa em sofrimento, cura o que ainda está aberto, consola o que ainda está triste, abraça o que ainda está sensível. Que a noite não seja apenas uma pausa física, mas também um tempo santo de restauração interior. Que enquanto esta pessoa descansa, o teu amor vá alcançando camadas profundas da alma. Que enquanto os olhos se fecham, o coração vá sendo tocado por tua misericórdia. Senhor, eu também te peço por aqueles que se sentem sobrecarregados com tantas responsabilidades. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração e pensando em tudo o que precisa resolver, pensando em contas, pensando em filhos, pensando no trabalho, pensando em pessoas que dependem dela, pensando em problemas que parecem grandes demais, pensando em decisões que não podem mais ser adiadas, pensando em compromissos que já começam a pressionar o coração antes da semana amanhecer. Pai, eu coloco tudo isso diante de ti. Porque ninguém foi feito para carregar sozinho um peso tão grande. Ninguém consegue viver bem quando a alma está oprimida por tantas cobranças. Por isso eu te peço, ensina-nos a entregar, ensina-nos a confiar, ensina-nos a não querer controlar o que só o Senhor pode governar. Ensina-nos a dormir sabendo que tu continuas trabalhando, mesmo quando nós paramos. Ensina-nos a descansar sem culpa. Ensina-nos a pausar sem medo. Ensina-nos a repousar na certeza de que o teu cuidado não dorme. Se você deseja começar a semana protegido por Deus, escreva nos comentários: Senhor, vai na minha frente. Ou então, minha semana está nas mãos de Deus. Escreva com fé. É uma forma simples de consagrar os próximos dias ao Senhor. Pai amado, eu te peço pelos que estão com medo da segunda-feira, porque sabem que encontrarão ambientes difíceis. Talvez um ambiente de trabalho pesado, talvez uma rotina cansativa, talvez pessoas complicadas, talvez desafios emocionais, talvez pressões financeiras, talvez cobranças, talvez notícias que ainda estão pendentes, talvez um cenário que já produziu muita angústia antes. Tu sabes, Senhor, vai à frente dessa pessoa, vai ao ambiente onde ela vai entrar, vai à conversa que ela vai precisar ter, vai à mesa onde ela vai sentar, vai à porta que ela vai atravessar, vai às palavras que ela vai ouvir, vai às decisões que ela vai enfrentar, vai às situações que podem surgir e faz com que tua presença esteja lá antes dela chegar. Que o mal não tenha espaço, que a confusão não prevaleça. Que a paz seja mais forte que o medo, que a sabedoria seja maior que a pressão, que a serenidade seja maior que a ansiedade, que o teu favor esteja sobre esta vida, que o teu escudo esteja ao redor dela, que a tua mão sustente seus passos do início ao fim da semana. Senhor, eu te peço também pelos que estão doentes ou preocupados com a saúde, pelos que vão iniciar a semana com exames marcados, pelos que vão aguardar resultados, pelos que convivem com dores, pelos que enfrentam tratamentos, pelos que sentem o corpo cansado, pelos que estão emocionalmente desgastados, pelos que precisam de força para suportar os próprios dias. Pai,
Dá-lhes descanso nesta noite. Dá-lhes alívio. Dá-lhes conforto. Dá-lhes esperança. Dá-lhes tua presença. Que esta semana não comece dominada pelo medo do diagnóstico. Que esta semana não comece dominada pela angústia da espera. Que esta semana não comece sob o peso do desespero, mas que comece na certeza de que a vida está nas tuas mãos. Que comece na confiança de que o Senhor vê tudo. Que comece na esperança de que a tua graça continua agindo. Senhor, eu te apresento agora as famílias que precisam começar a semana em paz. As famílias em que houve tensão. As famílias em que houve palavras duras. As famílias em que existem preocupações financeiras. As famílias em que alguém está doente. As famílias em que alguém está distante. As famílias em que a alegria parece ter diminuído. As famílias que estão cansadas. As famílias que precisam de proteção espiritual. As famílias que precisam de reconciliação. As famílias que precisam simplesmente respirar sem tanto peso. Pai, visita cada lar. Derrama calma. Derrama mansidão. Derrama provisão. Derrama união. Derrama respeito. Derrama amor. Derrama tua presença. Que esta nova semana seja diferente dentro dessas casas. Que o barulho da ansiedade dê lugar ao som da paz. Que o peso das preocupações não destrua a leveza da convivência. Que haja pão, proteção, descanso e bênção. Senhor, eu também te peço por quem tem medo de não dar conta. Talvez essa pessoa já comece a semana se sentindo fraca. Talvez ela olhe para os próximos dias e pense: eu não sei se vou conseguir. Eu não sei se vou suportar. Eu não sei se vou vencer essa semana. Eu não sei se terei forças. Mas tu sabes, Pai, que muitas vezes o ser humano chega ao limite e precisa ser sustentado de um jeito que vem do alto. Por isso eu te peço, fortalece quem está fraco, renova quem está esgotado, anima quem está abatido, ergue quem está sem ânimo, sustenta quem está por um fio, dá coragem para o primeiro passo de segunda-feira, dá força para as horas difíceis, dá paz no meio das pressões, dá sensibilidade para perceber o teu cuidado ao longo de cada dia. Senhor, que esta semana não seja apenas uma sequência de tarefas, que seja também um tempo de graça, um tempo de livramento, um tempo de portas certas, um tempo de respostas, um tempo de fortalecimento interior, um tempo de amadurecimento, um tempo de pequenos milagres cotidianos, um tempo em que o Senhor nos surpreenda com tua bondade. Pai, abençoa o trabalho desta semana, abençoa as entrevistas, abençoa os currículos, abençoa as reuniões, abençoa as vendas, abençoa os clientes, abençoa os negócios, abençoa os acordos, abençoa os estudos, abençoa os projetos, abençoa as metas, abençoa os contatos, abençoa a criatividade, abençoa o sustento de cada casa, abençoa também, Senhor, as finanças desta semana. Onde houver aperto, leva providência. Onde houver medo, leva calma. Onde houver desorganização, leva sabedoria. Onde houver escassez, leva socorro. Onde houver bloqueio, abre caminhos. Onde houver vergonha, leva dignidade. Onde houver desespero, leva serenidade. Que a semana comece debaixo do teu favor e não debaixo do terror da falta. Se esta oração está acalmando o seu coração, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, essa oração pode alcançar mais pessoas que precisam dormir em paz e acordar cobertas pela bênção de Deus. E eu quero te pedir mais uma vez, deixe aqui nos comentários uma frase como: eu entrego minha semana ao Senhor, ou Deus cuidará de mim. Essas pequenas expressões de fé fortalecem o coração. Pai amado, eu te peço por quem está ouvindo esta oração e sente que perdeu muito ao longo do tempo. Perdeu paz,
perdeu alegria, perdeu ânimo, perdeu força, perdeu confiança, perdeu leveza. Talvez até continue seguindo a rotina, mas por dentro já não se sente o mesmo. Tu vês isso, Senhor. Tu vês a alma cansada. Tu vês o brilho diminuído. Tu vês a exaustão escondida. Então eu te peço, renova esta pessoa. Renova por dentro. Renova sua mente. Renova seu coração. Renova sua esperança. Renova sua capacidade de sorrir. Renova sua coragem. Renova sua fé. Renova sua disposição para a vida. Que esta semana não comece apenas como mais uma semana pesada, mas como um novo começo sustentado pela tua graça. Senhor, eu te peço também pelos que se sentem sozinhos à noite, pelos que dormem sem ninguém ao lado, pelos que sentem o silêncio da casa, pelos que enfrentam saudades, pelos que lidam com ausência, pelos que estão atravessando luto, pelos que têm o coração apertado pela falta de alguém, pelos que sentem que a noite amplia a dor. Pai, aproxima-te dessas pessoas de forma especial. Faz com que sintam tua presença. Faz com que sintam que não estão abandonadas. Faz com que a solidão não se torne prisão. Faz com que o teu amor abrace essas almas nesta madrugada. Senhor, por fim neste bloco, eu quero te pedir uma coisa muito simples e muito profunda. Fica comigo enquanto eu durmo. Fica na minha casa. Fica junto da minha família. Fica sobre a minha mente. Fica sobre o meu coração. Fica sobre os meus sonhos. Fica sobre os meus pensamentos. Fica sobre os meus próximos dias. Fica na segunda-feira antes que ela chegue. Fica no restante da semana antes que tudo comece. Fica, Senhor, porque quando tu ficas, o medo perde força. Quando tu ficas, a noite se torna abrigo. Quando tu ficas, a casa se torna refúgio. Quando tu ficas, a semana se torna caminho abençoado. E eu continuo em oração. Senhor, eu continuo em oração porque a minha alma ainda quer permanecer um pouco mais debaixo da tua presença. Nesta noite, eu não quero apenas ouvir palavras. Eu quero sentir que estou sendo guardado. Eu quero sentir que estou sendo envolvido. Eu quero sentir que não estou sozinho. Eu quero sentir que o meu sono está nas tuas mãos. Eu quero sentir que a minha semana está diante de ti antes mesmo de começar. Eu quero sentir que a tua paz é maior do que tudo aquilo que tenta me inquietar. Pai amado, eu te peço por aqueles que andam exaustos, não apenas no corpo, mas no espírito. Pessoas que já acordam cansadas. Pessoas que chegam ao fim do dia sem forças. Pessoas que carregam uma fadiga que o descanso comum não resolve. Pessoas que tentam continuar, mas por dentro sentem que algo já está desgastado há muito tempo. Pessoas que se cobram. Pessoas que se pressionam, pessoas que quase nunca param, pessoas que vivem em estado de alerta, pessoas que já esqueceram como é descansar de verdade. Senhor, visita esses corações. Que esta noite seja um tempo de renovo. Que o sono desta pessoa seja reparador. Que a madrugada seja leve. Que a alma seja refrescada. Que o peso acumulado comece a sair. Que a tensão vá embora, que a opressão recue, que a força comece a voltar, que o fôlego comece a retornar, que o cansaço profundo não governe mais esta vida. Pai, enquanto esta pessoa dorme, trabalha dentro dela. Organiza o que está confuso, acalma o que está agitado, cura o que está ferido, fortalece o que está fraco, recompõe o que está esgotado. Renova o que está abatido. Restitui a esperança onde ela diminuiu. Restitui a paz onde ela se perdeu. Restitui o ânimo onde ele foi consumido pelas preocupações. Senhor, eu te peço também por aqueles que vivem muito presos ao amanhã.
Pessoas que mal conseguem repousar porque já estão sofrendo pelo dia seguinte. Pessoas que não conseguem aproveitar o descanso porque já estão imaginando cobranças, desafios, pressões, conflitos e dificuldades. Pessoas que antecipam dores. Pessoas que constroem cenários de medo dentro da própria mente. Pessoas que quase nunca conseguem apenas estar em paz, porque vivem tentando prever, controlar ou evitar tudo. Pai, quebra esse ciclo. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a dormir sem carregar o amanhã no colo. Ensina-nos a entregar a segunda-feira antes que ela chegue. Ensina-nos a não sofrer antes da hora. Ensina-nos a confiar no teu governo. Ensina-nos a crer que tu já estás no futuro antes de nós. Ensina-nos a descansar, porque o teu cuidado continua ativo enquanto dormimos. Senhor, eu te apresento aqueles que têm medo de notícias, medo do telefone tocar, medo da mensagem chegar, medo de um resultado, medo de uma resposta negativa, medo do que ainda não aconteceu, medo do que pode mudar, medo do que pode piorar, medo do que pode faltar, medo do que pode dar errado. Pai amado, entra nesse medo, toca essa angústia pela raiz, dissolve essa tensão no teu amor, porque o medo rouba a paz antes mesmo que a realidade aconteça. O medo consome forças que ainda seriam necessárias para viver. O medo aperta o peito, tira o sono e enfraquece a alma. Mas o teu amor, Senhor, é maior. A tua presença é maior. A tua fidelidade é maior. Que nesta noite o medo recue. Que nesta noite a mente desarme. Que nesta noite o coração descanse. Que nesta noite a pessoa consiga respirar mais fundo. Que nesta noite a alma sinta que não precisa vigiar tudo sozinha. Que nesta noite o teu espírito console, envolva e traga segurança. Se você sente que precisa começar a semana com mais paz, escreva aqui nos comentários: Senhor, acalma meu coração. Ou então, eu descanso na paz de Deus. Escreva com fé, porque esse também é um gesto de entrega. Senhor, eu te peço por quem está ouvindo esta oração em meio a lágrimas. Talvez lágrimas visíveis. Talvez lágrimas escondidas. Talvez lágrimas que ninguém viu durante o dia. Talvez lágrimas que caem só agora, no silêncio do quarto. Talvez lágrimas que nem são derramadas para fora, mas pesam por dentro. Tu conheces cada uma delas. Tu sabes o motivo de cada dor. Tu sabes o que provocou esse cansaço. Tu sabes o que gerou essa tristeza. Tu sabes o que esta pessoa tentou suportar em silêncio. Pai, acolhe essas lágrimas. Não permitas que elas sejam estéreis. Transforma-as em oração. Transforma-as em alívio. Transforma-as em cura. Transforma-as em testemunho futuro. Transforma-as em solo onde a tua graça pode florescer. Que esta pessoa não durma sentindo-se abandonada. Que esta pessoa não durma sentindo-se ignorada. Que esta pessoa não durma acreditando que ninguém vê a sua luta. Porque tu vês. Porque tu escutas. Porque tu conheces. Porque tu permaneces. Senhor, visita também aqueles que estão vivendo lutas dentro de casa. Lutas silenciosas. Lutas emocionais. Lutas financeiras. Lutas no casamento. Lutas na convivência, lutas na criação dos filhos, lutas ligadas à saúde de alguém, lutas ligadas ao sustento, lutas ligadas à paz do ambiente. Tu sabes como um lar pode precisar urgentemente da tua intervenção. Por isso eu te peço, passa pela casa de quem ora agora, passa pela porta de entrada, passa pelos quartos, passa pela sala, passa pela cozinha, passa onde houve preocupação, passa onde houve choro, passa onde houve tensão, passa onde houve medo, passa onde houve discussão, passa onde houve peso,
e deixa a tua paz, deixa o teu descanso, deixa a tua proteção, deixa a tua bênção. Que esta casa durma em paz, que esta família seja guardada, que a madrugada seja tranquila, que o mal não encontre espaço, que a inquietação não domine o ambiente, que os anjos do Senhor acampem ao redor desta família. Que todo ruído espiritual se cale, que toda perturbação recue, que toda opressão seja desfeita na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu te entrego também os sonhos desta pessoa para a semana que vai começar. Sonhos simples, sonhos urgentes, sonhos adiados, sonhos que pareciam quase se apagar, sonhos ligados ao trabalho, sonhos ligados à família, sonhos ligados à saúde, sonhos ligados a um recomeço, sonhos ligados à estabilidade, sonhos ligados à paz interior. Pai, se esses sonhos estiverem alinhados à tua vontade, visita-os com tua graça. Abre caminhos, aproxima oportunidades, traz direção, traz clareza, traz portas certas, traz conexões certas, traz coragem para recomeçar, traz força para continuar, traz paciência para esperar o tempo certo. E acima de tudo, não deixes que esta pessoa comece a semana sem esperança, porque uma semana sem esperança fica pesada antes mesmo de começar. Mas quando há esperança, até os dias difíceis são atravessados de outro jeito. Quando há esperança, a alma respira melhor. Quando há esperança, a pessoa levanta com mais dignidade. Quando há esperança, o medo não governa tudo. Por isso eu te peço, planta a esperança viva no coração de quem ora agora. Senhor, guarda também os relacionamentos desta semana. Guarda as conversas, guarda as respostas, guarda os encontros, guarda os desencontros, guarda as amizades, guarda o casamento, guarda os vínculos familiares, guarda as palavras que serão ditas. Guarda o coração desta pessoa para que ela não reaja no impulso, na irritação, na exaustão ou na dor acumulada. Da mansidão, da sabedoria, da paciência, da discernimento, da graça de falar o necessário e calar o que poderia ferir, da graça de ouvir melhor, da graça de não absorver tudo com tanto peso, da graça de sustentar a paz. Pai amado, eu te peço por quem vai começar a semana buscando o trabalho, por quem vai acordar amanhã e continuar lutando por uma oportunidade, por quem vai enviar currículos, por quem vai sair cedo, por quem vai enfrentar filas, deslocamentos, portas, respostas e silêncios. Senhor, vai com essa pessoa, honra o esforço dela, abre caminhos, prepara encontros, move oportunidades, leva-a ao lugar certo, mostra-lhe a direção certa. Dá-lhe não só trabalho, mas dignidade e paz. E por quem já tem trabalho, Pai, abençoa também. Abençoa a rotina, abençoa as tarefas, abençoa as metas, abençoa os desafios, abençoa os relacionamentos profissionais, abençoa a mente no meio das pressões, abençoa o corpo no meio do cansaço, abençoa o coração no meio das exigências. Que esta semana não seja de opressão, mas de sustento e graça. Senhor, visita ainda aqueles que começam a semana com o coração triste, talvez sem motivo aparente para os outros, mas com um peso real por dentro, talvez sem conseguir nomear o que sentem, talvez apenas com aquela sensação de vazio, desânimo ou esgotamento. Pai, dá-lhes consolo, dá-lhes luz, dá-lhes um motivo para seguir, dá-lhes paz real, dá-lhes descanso profundo, dá-lhes presença, dá-lhes tua companhia. Que esta noite seja um marco de calma, que esta noite seja um ponto de entrega, que esta noite seja um altar silencioso, que esta noite seja um lugar de renovo, que esta noite seja um abrigo antes da semana começar, que esta noite quebre o ciclo de medo,
Que esta noite interrompa a agitação. Que esta noite ensine o coração a repousar de novo. Senhor, enquanto a respiração vai ficando mais lenta, enquanto o corpo vai se soltando, enquanto os olhos vão pesando, eu te peço mais uma vez, permanece aqui, permanece nesta casa, permanece neste quarto, permanece ao lado desta cama, permanece junto desta família, permanece sobre esta semana, permanece sobre os próximos dias, permanece nas manhãs, permanece nas noites, permanece nos caminhos, permanece em tudo. Porque com a tua presença, o medo não vence. Com a tua presença, a angústia não reina. Com a tua presença, o sono volta a ser descanso. Com a tua presença, a semana volta a ser caminho. Com a tua presença, a alma volta a respirar. Com a tua presença, a casa volta a ter paz. Com a tua presença, o coração volta a confiar. E eu sigo nesta oração, deixando a alma repousar mais um pouco em ti. Senhor, eu sigo nesta oração, deixando a alma repousar mais um pouco em ti. Porque no fundo, é disso que eu preciso nesta noite. Repousar. Repousar em tua presença. Repousar em teu amor. Repousar em tua fidelidade. Repousar na certeza de que eu não preciso vigiar tudo sozinho. Repousar sabendo que enquanto eu durmo, tu continuas sendo Deus. Repousar sabendo que a minha semana não está solta no acaso, mas segura em tuas mãos. Repousar sabendo que o meu futuro não está abandonado, mas guardado pelo teu cuidado. Pai amado, eu te peço agora por aqueles que têm dificuldade de desligar a mente. Pessoas que fecham os olhos, mas continuam pensando. Pessoas que tentam descansar, mas continuam revivendo conversas. Pessoas que continuam imaginando problemas. Pessoas que continuam se preocupando com detalhes que não conseguem resolver naquela hora. Pessoas que continuam emocionalmente despertas, mesmo quando o corpo já está exausto. Senhor, visita essa mente. Tira dela o excesso de peso. Tira dela a urgência desnecessária. Tira dela o ruído que não permite paz. Tira dela o ciclo de preocupações repetidas. Tira dela o hábito de tentar resolver tudo de madrugada. Porque a madrugada não foi feita para carregar o fardo do amanhã. A madrugada foi feita também para repousar em ti. Por isso, Pai, coloca ordem onde há excesso de pensamento. Coloca silêncio onde há barulho interior. Coloca descanso onde há tensão. Coloca paz onde há correria mental. Coloca serenidade onde há medo. Coloca a tua presença onde a inquietação tentou se instalar. Senhor, eu te peço pelos que estão dormindo pouco e sofrendo muito por isso, pelos que acordam várias vezes, pelos que demoram para pegar no sono, pelos que se levantam já cansados, pelos que têm dormido com o coração em alerta, pelos que não conseguem entregar de verdade, pelos que estão presos em um estado constante de tensão, pelos que se sentem drenados dia após dia. Pai, dá sono tranquilo, dá descanso profundo, dá quietude para a mente, dá leveza para o corpo, dá ao sistema inteiro da pessoa um sinal de segurança, um sinal de paz, um sinal de que agora ela pode repousar. Que o teu amor fale ao corpo também. Que o teu amor fale aos pensamentos. Que o teu amor fale ao coração e diga: você não precisa carregar tudo agora. Você pode descansar. Eu continuo cuidando de você. Se você deseja dormir em paz esta noite, escreva nos comentários: eu descanso em Deus. Ou então: Senhor, guarda meu sono. Escreva com fé, como quem faz uma pequena entrega antes de fechar os olhos. Senhor, eu te peço também por aqueles que começam a semana com um peso espiritual difícil de explicar. Talvez não saibam dizer exatamente o que sentem. Talvez seja apenas um desânimo, talvez uma opressão,
talvez uma tristeza, talvez um vazio, talvez uma sensação de cansaço sem motivo claro, talvez um peso invisível que acompanha os dias. Pai amado, visita isso, quebra toda a opressão, dissolve toda a sombra, afasta toda a influência contrária, afasta todo o ambiente de derrota, afasta toda a escuridão que tenta se prender à mente e ao coração. Que o nome de Jesus tenha autoridade sobre esta casa, sobre esta noite, sobre esta semana e sobre esta vida. Que toda perturbação recue, que toda inquietação perca força, que todo medo escondido se curve diante da tua presença. Que a paz do Senhor reine neste ambiente. Que o descanso do Senhor seja derramado. Que os anjos de Deus guardem a noite. Que a presença de Jesus seja mais forte do que qualquer sensação de peso. Senhor, eu te entrego agora a segunda-feira antes mesmo que ela chegue. Entrego amanhã. Entrego o despertar. Entrego os primeiros pensamentos. Entrego os primeiros passos. Entrego a primeira conversa. Entrego a primeira decisão. Entrego o primeiro desafio. Entrego o primeiro cansaço que poderia surgir. Entrego o início de tudo. Que a segunda-feira não seja um susto. Que a segunda-feira não seja um choque. Que a segunda-feira não seja um peso esmagador, mas que seja um começo guardado, que seja um começo conduzido, que seja um começo protegido, que seja um começo banhado pela tua paz. Que o despertar de amanhã seja mais leve do que os últimos dias. Que o coração acorde menos tenso. Que a mente acorde mais clara. Que a alma acorde mais fortalecida. Pai, eu te peço também pelos que têm compromissos muito difíceis nesta semana. Talvez uma audiência, talvez uma prova, talvez uma reunião, talvez uma entrevista, talvez um exame, talvez uma visita médica, talvez uma conversa delicada, talvez uma resposta muito aguardada, talvez uma decisão importante. Tu sabes. Vai à frente desses momentos. Prepara o ambiente, prepara o coração, prepara a mente, prepara as palavras, prepara as circunstâncias, prepara a direção, dá sabedoria, dá calma, dá graça, dá firmeza, dá favor, dá proteção, que em tudo o teu cuidado se manifeste. Senhor, guarda também os caminhos desta semana, os trajetos, as ruas, as estradas, os transportes, os deslocamentos. Guarda os que saem cedo, guarda os que voltam tarde. Guarda os que dirigem, guarda os que andam a pé, guarda os que trabalham na rua, guarda os que estão mais expostos. Livra de acidentes, livra de perigos, livra de encontros ruins, livra de armadilhas, livra do mal visível e invisível. Pai amado, eu te peço pelos filhos pequenos, pelos filhos adolescentes, pelos filhos adultos, pelos filhos que preocupam, pelos filhos que estão distantes, pelos filhos que estão confusos, pelos filhos que estão em ambientes difíceis, pelos filhos que estão doentes, pelos filhos que estão feridos emocionalmente, pelos filhos que precisam de direção. Cobre-os com tua mão, guarda seus passos, protege suas escolhas, livra-os do mal, cerca-os de pessoas certas, afasta perigos, afasta influências nocivas, dá-lhes sabedoria, dá-lhes paz, dá-lhes discernimento, dá às mães e aos pais um coração mais descansado, sabendo que os filhos também podem ser colocados em tuas mãos. Senhor, eu te peço pelos casamentos e relacionamentos nesta semana, que o cansaço não gere dureza, que a pressão não gere explosão, que a falta de paz não gere afastamento, que a rotina não esfrie o amor, que a preocupação não destrua a ternura, que as palavras sejam guardadas, que o respeito permaneça, que o diálogo seja possível, que o perdão encontre espaço, que a paz do céu visite os lares. Pai amado,
Eu te peço ainda por aqueles que começam a semana sentindo-se insuficientes, pessoas que duvidam de si mesmas, pessoas que já entram nos dias pensando que não vão dar conta, pessoas que se cobram demais, pessoas que carregam uma sensação constante de incapacidade, pessoas que vivem cansadas de tentar corresponder a tudo, pessoas que têm medo de falhar. Senhor, sustenta essas vidas. Lembra a elas que a força não vem só delas. Lembra a elas que o Senhor supre. Lembra a elas que o Senhor fortalece. Lembra a elas que não precisam ser perfeitas para serem cuidadas por Ti. Lembra a elas que podem caminhar um passo de cada vez. Lembra a elas que a graça do Senhor alcança os fracos, os cansados e os limitados. Que a semana não seja vivida debaixo de autocondenação. Que a semana não seja vivida debaixo de comparação. Que a semana não seja vivida debaixo de culpa por não conseguir tudo, mas que seja vivida debaixo da Tua graça, da Tua presença e do Teu sustento. Senhor, nesta noite eu também quero Te agradecer. Agradecer porque mesmo em meio a tantas lutas, eu ainda posso rezar. Agradecer porque mesmo cansado, ainda posso Te buscar. Agradecer porque mesmo sem enxergar tudo, ainda posso confiar. Agradecer porque o Teu amor não me abandona. Agradecer porque a Tua mão me sustentou até aqui. Agradecer porque eu não estou sozinho nesta noite. Agradecer porque a minha semana não começará sem a Tua presença. Obrigado pelo teto. Obrigado pela cama. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo fôlego. Obrigado pelo cuidado invisível. Obrigado pelos livramentos que eu nem percebi. Obrigado pelas vezes em que o Senhor me sustentou sem que eu me desse conta. Obrigado porque mesmo no cansaço, a Tua fidelidade permaneceu. Pai amado, faz desta noite um ponto de recomeço. Um recomeço silencioso. Um recomeço interior. Um recomeço de paz. Um recomeço de confiança. Um recomeço de esperança. Que amanhã eu acorde diferente. Não necessariamente com todos os problemas resolvidos, mas com o coração mais guardado, com a mente mais leve, com a alma mais firme, com a fé mais viva, com a certeza de que o Senhor já foi na minha frente. E eu Te peço, Senhor, mais uma vez, fica na minha casa, fica nos meus pensamentos, fica nos meus sonhos, fica no meu sono, fica no meu coração, fica na minha segunda-feira, fica em cada dia desta semana, fica nos detalhes, fica nos grandes desafios, fica no que eu entendo e no que eu ainda não entendo. Fica, Senhor, porque se o Senhor ficar, haverá paz. Se o Senhor ficar, haverá sustento. Se o Senhor ficar, haverá direção. Se o Senhor ficar, haverá proteção. Se o Senhor ficar, haverá consolo. Se o Senhor ficar, haverá força para o que vier. Se o Senhor ficar, eu posso descansar. Eu continuo em oração. Senhor, eu sigo nesta oração deixando que o meu coração se acomode devagar dentro da Tua paz. Porque há momentos em que a alma não precisa de explicações longas, precisa de abrigo, precisa de descanso, precisa de silêncio santo, precisa de uma presença que não pressione, não cobre, não assuste, não apresse, mas apenas envolva, sustente e diga em profundidade: eu estou aqui, você pode descansar, eu continuo cuidando de tudo. É isso que eu Te peço nesta noite, meu Deus, que Tua presença seja essa voz mansa sobre a minha alma, uma voz que acalma, uma voz que consola, uma voz que fortalece, uma voz que reorganiza dentro de mim aquilo que o dia bagunçou, uma voz que recolhe as partes cansadas do meu coração, uma voz que me lembra que eu sou Teu, que a minha casa é Tua, que a minha semana está diante de Ti. Pai amado, eu Te entrego agora o peso invisível, aquele que ninguém vê
quando olha para mim. Aquele que eu talvez nem saiba explicar direito. Aquele cansaço que não é apenas físico. Aquele aperto que não é apenas emocional. Aquela sensação de estar carregando muito por dentro. Aquela fadiga da alma. Aquela tristeza que não fez barulho, mas ficou. Aquela preocupação que foi se acumulando. Aquela expectativa que foi se tornando um peso. Aquela insegurança que tenta se esconder durante o dia e volta quando a noite chega. Senhor, recebe isso agora. Recebe tudo aquilo que eu não quero mais levar sozinho para dentro desta semana. Recebe os excessos que já não me fazem bem. Recebe as pressões que me esmagam. Recebe os pensamentos repetitivos. Recebe o medo de não dar conta. Recebe a ansiedade pelo que ainda nem aconteceu. Recebe a tristeza que eu nem consegui nomear. Recebe a sensação de estar sobrecarregado. Recebe, Pai, porque eu não quero continuar agarrado ao que me rouba a paz. Eu te peço nesta noite por um descanso santo. Um descanso que toque o corpo. Um descanso que toque o sistema inteiro. Um descanso que toque os pensamentos. Um descanso que toque o peito. Um descanso que toque a respiração. Um descanso que toque a alma. Que o meu sono não seja leve de inquietação, mas profundo de paz. Que a noite não seja fragmentada por medo, mas costurada por tua presença. Que esta madrugada seja um lugar de cura silenciosa. Senhor, talvez alguém esteja ouvindo esta oração quase dormindo. Talvez outra pessoa ainda esteja lutando para pegar no sono. Talvez outra esteja apenas de olhos fechados, tentando se acalmar. Talvez outra esteja chorando sem barulho. Talvez outra esteja rezando por alguém da casa. Talvez outra esteja ouvindo, porque precisa de uma paz que já não sente há dias. E por cada uma delas, Pai, eu te peço, passa agora com teu cuidado. Passa com tua mão leve. Passa com teu consolo. Passa com teu silêncio que cura. Passa com tua paz que desarma a tensão. Passa com teu amor que desfaz o medo. Passa com tua luz que afasta a sombra. Passa com tua autoridade sobre tudo aquilo que não vem de ti. Passa com teu descanso sobre os cansados. Passa com teu renovo sobre os abatidos. Passa com tua ternura sobre os feridos. Senhor, eu te peço pelas madrugadas que foram difíceis nos últimos tempos, pelas noites mal dormidas, pelos despertares assustados, pelos pensamentos acelerados no escuro, pelas horas em que o coração batia mais forte, pelas vezes em que o corpo estava deitado, mas a alma parecia correndo sem parar, pelas noites em que a pessoa olhou para o teto sem conseguir desligar a mente, pelas madrugadas em que o medo aumentou, pelas noites em que a tristeza apertou, pelas vezes em que parecia que o sono não vinha, porque o peso interior era grande demais. Pai, eu te peço, interrompe esse ciclo, quebra essa sequência de noites inquietas, traz uma noite diferente, traz um repouso diferente, traz uma experiência nova de paz. Que esta madrugada marque um antes e um depois. Não porque tudo esteja resolvido de uma vez, mas porque o coração pode experimentar hoje um consolo real. Porque a mente pode experimentar hoje um alívio real. Porque a casa pode experimentar hoje uma cobertura espiritual real. Senhor, cobre este lar. Cobre este quarto, cobre esta cama, cobre este travesseiro, cobre cada pessoa que está sob este teto, cobre as crianças, cobre os idosos, cobre os enfermos, cobre os que estão longe, cobre os que estão dormindo, cobre os que ainda estão acordados, cobre os que estão em plantão, cobre os que estão trabalhando, cobre os que estão viajando, cobre os que estão aflitos. Cobre toda esta família com o teu amor protetor. Que nenhuma seta do mal encontre espaço aqui. Que nenhuma perturbação prevaleça.
Que nenhum medo noturno domine esta casa. Que nenhuma opressão tenha força. Que toda presença contrária recue diante do nome de Jesus. Que toda atmosfera pesada seja dissipada. Que todo ambiente de confusão seja substituído pela paz do céu. Que a presença de Deus se torne o ar desta noite. Que o nome de Jesus seja paz sobre esta casa. Que o nome de Jesus seja proteção sobre esta casa. Que o nome de Jesus seja descanso sobre esta casa. Pai amado, eu te consagro os sonhos desta noite. Consagro aquilo que a mente produzir enquanto o corpo descansa. Consagro o subconsciente. Consagro as memórias. Consagro os sentimentos. Consagro tudo aquilo que se move na interioridade enquanto dormimos. Que não haja perturbação. Que não haja medo. Que não haja confusão. Que não haja peso. Mas que haja serenidade. Que haja suavidade. Que haja leveza. Que haja segurança, que haja a tua mão sobre tudo. Senhor, eu também te peço pelos que têm medo de dormir, porque sabem que ao acordar a realidade continua. Talvez alguém tenha medo de abrir os olhos amanhã e encontrar os mesmos problemas. Talvez alguém tema a segunda-feira, porque já sabe o que o espera. Talvez alguém esteja cansado só de pensar nas obrigações. Talvez alguém esteja angustiado com a própria agenda. Talvez alguém esteja temendo reencontrar pressões, pessoas, ambientes e assuntos que já drenaram muito do coração. Pai, muda essa relação com o amanhã. Não deixes que a semana seja vista como ameaça. Não deixes que o coração desperte já em estado de defesa. Não deixes que a ansiedade se sente à mesa antes mesmo do café da manhã. Não deixes que o medo seja o primeiro visitante da manhã. Que o primeiro visitante seja a tua paz. Que o primeiro pensamento seja sustentado pela tua presença. Que o primeiro movimento do coração ao acordar seja lembrado de que tu já foste à frente. Senhor, eu te peço que abençoes a manhã de amanhã. Abençoa o despertar. Abençoa o levantar. Abençoa o primeiro respirar mais fundo. Abençoa o primeiro passo no chão. Abençoa a primeira palavra dita. Abençoa o primeiro olhar para o dia. Abençoa o primeiro compromisso. Abençoa a primeira saída. Abençoa a primeira luta. Abençoa o início da semana para que ele não seja pesado, mas protegido. E eu te peço também pelo meio da semana, pelos dias em que o cansaço costuma apertar, pelos momentos em que a rotina pesa, pelos instantes em que a alma pode querer desanimar, pelos dias em que o coração pode se sentir no automático. Pai, que a tua graça esteja lá também, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em cada dia, em cada tarde, em cada noite, em cada decisão, em cada problema, em cada oportunidade. Se você quer começar a semana debaixo das bênçãos de Deus, escreva agora nos comentários: minha semana será abençoada. Ou então, Deus irá na minha frente. Escreva com fé, porque é bonito consagrar os próximos dias antes mesmo que comecem. Pai amado, eu te peço por quem vai enfrentar solidão nesta semana. Por quem volta para casa e sente a ausência de alguém. Por quem vai trabalhar cercado de pessoas, mas por dentro se sente só. Por quem carrega saudade. Por quem enfrenta luto. Por quem ainda não aprendeu a viver certas ausências. Por quem sente o coração apertar quando a noite chega. Por quem tem medo dos próprios pensamentos quando tudo silencia. Abraça essas pessoas. Sê companhia real. Sê presença palpável. Sê calor para o coração frio. Sê consolo para a memória ferida. Sê descanso para a alma saudosa. Sê luz para o caminho escuro. Sê amigo na solidão. Sê pai no silêncio. Sê abrigo para quem precisa apenas sentir que não está esquecido. Senhor,
Eu te peço por aqueles que começam a semana preocupados com dinheiro. Talvez haja contas já esperando. Talvez haja aluguel. Talvez haja boletos. Talvez haja remédios. Talvez haja necessidades da casa. Talvez haja um sustento que parece apertado. Talvez haja vergonha, preocupação, medo de faltar. Tu sabes como a área financeira pesa sobre a mente e atinge a paz do lar. Por isso eu te peço, visita as finanças desta casa. Dá sabedoria, dá equilíbrio, dá provisão, dá direção, dá portas abertas, dá oportunidades, dá recursos, dá criatividade, dá favor, dá serenidade diante do que ainda não está resolvido. E, acima de tudo, não deixes o coração ser governado pelo desespero da falta. Senhor, abençoa também os trabalhos desta semana. Os trabalhos simples, os trabalhos pesados, os trabalhos repetitivos, os trabalhos cansativos, os trabalhos invisíveis, os trabalhos que sustentam a casa, os trabalhos que exigem muito, os trabalhos que às vezes não são valorizados. Abençoa as mãos que servem, abençoa as mãos que limpam, abençoa as mãos que cozinham, abençoa as mãos que dirigem, abençoa as mãos que cuidam, abençoa as mãos que constroem, abençoa as mãos que escrevem, abençoa as mãos que fazem o possível todos os dias. Pai amado, eu te peço pelos que procuram emprego e pelos que precisam de portas abertas nesta semana. Que a semana comece com direção, que oportunidades certas surjam, que caminhos honestos sejam mostrados, que a pessoa certa apareça, que o contato certo aconteça, que a entrevista certa se abra, que a resposta certa venha, que o coração não desista, que a esperança continue viva. Senhor, eu também te peço pela saúde emocional de quem ora agora, pela mente cansada, pelo coração sobrecarregado, pela alma que parece saturada, pela pessoa que sente tudo demais, pela pessoa que absorve demais, pela pessoa que vive se cobrando, pela pessoa que se culpa, pela pessoa que não consegue pegar leve consigo mesma, pela pessoa que anda emocionalmente no limite. Derrama misericórdia sobre ela. Ensina-a a respirar. Ensina-a a descansar. Ensina-a a se tratar com mais gentileza. Ensina-a a não transformar a própria mente em campo de guerra constante. Ensina-a a colocar limites no que a desgasta. Ensina-a a reconhecer que não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Ensina-a a viver na tua paz. Senhor, se em algum momento desta semana a pessoa esquecer esta paz, lembra-a de novo. Se em algum momento desta semana o medo voltar, visita-a de novo. Se em algum momento desta semana o cansaço apertar, sustenta-a de novo. Se em algum momento desta semana o desânimo vier, renova-a de novo. Se em algum momento desta semana ela quiser desistir, fortalece-a de novo. Se em algum momento desta semana ela se sentir perdida, guia-a de novo. Não a deixes caminhar sozinha em nenhum dia. Pai, eu te agradeço porque posso entregar a ti não só os grandes problemas, mas também os pequenos detalhes. Agradeço porque nada é insignificante demais para teu cuidado. Agradeço porque o Senhor se importa com a noite do aflito. Agradeço porque o Senhor se importa com o sono do cansado. Agradeço porque o Senhor se importa com a casa, com a semana, com os passos, com a alma, com o coração, com tudo. Agradeço porque posso dormir sem ter todas as respostas. Agradeço porque posso fechar os olhos sem resolver tudo. Agradeço porque posso confiar que o Senhor continua agindo. Agradeço porque a tua fidelidade não depende da minha força. Agradeço porque o teu amor não se esgota. Agradeço porque a tua presença permanece. E eu quero te pedir mais uma vez, de forma simples, como um filho que fala com o pai antes de dormir. Fica comigo. Fica nesta casa. Fica nesta noite. Fica sobre meus sonhos.
Fica sobre minha respiração. Fica sobre meu coração. Fica na minha semana. Fica em cada manhã. Fica em cada tarde. Fica em cada noite. Fica no que me alegra e no que me desafia. Fica, Senhor, porque com Tua presença tudo pode ser atravessado de outro jeito. Agora, Pai, enquanto o sono vai chegando, enquanto o corpo vai cedendo ao descanso, enquanto a mente vai se acalmando, eu te entrego o restante desta noite e todos os próximos dias. Eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Eu entrego em Tuas mãos a minha casa, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças, o meu trabalho, os meus caminhos e a semana inteira. E com esse coração mais quieto, mais leve e mais entregue, eu me preparo para encerrar esta oração em paz.